Fala galera, vim aqui iniciar o quadro de contando a origem do personagem, começando pelo Guardião da Lua. Há muito tempo, lá em 2014, eu tinha que fazer um bendito trabalho de escola, que era em grupo e tinha que fazer uma HQ. Tranquilo, até aí tudo bem. Aí eu pesquisei, aí depois eu me inspirei em alguns personagens em específico, como o Slade lá dos Jovens Titãs, o bom, não Jovens Titãs Go, não, enfim. Eu me inspirei no Slade Wilson e alguns outros personagens também, como o Homem-Aranha e o Batman. O Batman por conta do preto, da escuridão, do ambiente ali, e do Homem-Aranha as piadas, porque antes ele era bem comediante, bem antes. Aí depois ele foi modificando com o tempo, até nos dias de hoje ele está desse jeito, mais psicopata, assassino, enfim. Na época eu tinha colocado algumas frustrações minhas da minha vida no personagem, meio que problemas escolares, familiares, enfim. Aí eu tinha colocado no personagem pra, aliviar, até que deu certo, ficou bem legal. Ainda deu bastante profundidade pro personagem. Eu já faço HQ há muito tempo e basicamente eu tinha 3 universos. No caso, atualmente eu tenho 3, mas antes eu tinha um que eu comecei com 8 anos e depois eu terminei com 14, e após isso eu tinha feito o remake, pegando histórias do antigo, do mais clássico, que tinha palitinho, enfim, e remodelei. Aí eu fiz o remake. E depois de um tempo, lá quando eu tinha uns 18, aí eu terminei o remake e comecei o reboot. Aí eu fiquei um ano parado, escrevendo roteiro e aprendendo a desenhar um pouco melhor. Aí eu comecei a fazer o reboot, Enfim, e comecei a fazer lá o capítulo 1, 2, 3. E bem depois eu comecei a postar aqui no Instagram. Enfim, agora vou contar um pouco da história do personagem, a história do Guardião da Lua, Patrick Mondragon. Não sei fazer transição foda, que triste. Enfim. Patrick Mondragon é filho de Espectro e Baba Yaga. Os dois criaram ele no Reino das Bruxas e depois, quando ele amadureceu, cresceu um pouquinho, com 5 anos de idade, eles se mudaram para a Europa. E depois disso, eles tiveram um pequeno incidente, pois Alice apareceu na vida de Patrick quando ele estava andando pela Floresta Negra, matando alguns animais e comendo eles. Eles se encontraram, fizeram amizade e não se largaram dali nunca mais. Até que surge um pequeno imprevisto na história dos dois. A Alice some de repente da vida de Patrick e sua mãe adquire câncer e acaba morrendo no leito de hospital porque ninguém quis atender ela, porque ela é uma super-humana e os super-humanos não têm direito de pessoas normais. Após a morte de Baba Yaga, mãe de Patrick e esposa de Espectro, os dois eles vagam pelo mundo fazendo trabalhos freelancer, como recuperar objetos, roubar objetos, etc. Durante essa vida de furtos e escapamentos, Espectro tem um sonho com algo do futuro e do passado, uma mensagem enviada pelo próprio Deus, a luz, a representação de todo o bem, o ser que criou todo o multiverso ao lado da escuridão. Ele tem um sonho profético, o amuleto da lua, e após isso Espectro é mandado para lá para encontrar o amuleto da lua e libertá-lo, pois o governo, após a Segunda Guerra Mundial, capturou o amuleto e escondeu no Egito para evitar a prolificação de mais super-humanos poderosos como o Guardião da Lua era. Espectro, com medo de fazer isso sozinho, chama a ajuda dos seus velhos amigos do passado, Steel e Onda Térmica. Então os 3 vão até o Egito e recuperam o amuleto, enfrentando alguns monstros, ciclopes, monstros de pedra, cobras gigantes, etc. Enquanto isso, Patrick Mondragon estava na cabana, onde eles estavam se abrigando fora do deserto. Aí ele é atacado por 2 super-humanos, o Asa Delta e o Múltiplos. Eles vão até lá para matá-lo,
por algum motivo que Patrick ainda não sabe. Patrick pega uma espada que estava guardada lá e mata múltiplos, ou pensa que matou ele. E enquanto isso, ele é atacado pelas costas pelo Asa Delta, que faz ele voar para longe da cabana, rasgando seu peito. E quando menos ele espera, um amuleto vem voando em seu peito, grudando nele e transformando ele no Guardião da Lua. E o resto é história. Que aí ele derrota o Asa Delta, derrota o Ciclope, derrota na próxima edição, né, no capítulo 2, 3, derrota lá o Inverno Negro, o Drago, a criatura, o King in Black, mata todo mundo morre, enfim. Encontra a Alice de novo, enfim. Em resumo, essa é a origem do personagem dentro das histórias. Se vocês quiserem que eu traga outros personagens, eu vou deixar aqui nos comentários uma escolha pra vocês. Eu vou deixar alguns personagens aí pra vocês escolherem pra me desenhar. E desculpa aí se eu gaguejei ou falei alguma coisa errada, enfim. Esse é o primeiro vídeo de muitos que eu vou postar aqui sobre isso, sobre os meus personagens, fazendo uma arte sobre eles, pra vocês conhecerem melhor eles, enfim. Que aí são bastante personagens pra fazer e tudo mais, enfim. Vai ter outros projetos também, eu vou postar outros vídeos amanhã mesmo eu já vou postar outro, enfim. Só que no caso de amanhã vai ser collab, vai ser uma collab com alguém que eu vou escolher especificamente. Aí, então fiquem com o resultado da arte do Patrick Mondragon com a armadura do Guardião da Lua. Compartilhem o vídeo, curtam e comentem, por favor. Tenham uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite.